Vamos abrir a nossa Bíblia, querido. Você pode abrir comigo ou acessar a sua Bíblia, se você tem aí no smartphone. Na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 3. Queria que você, assim, abrisse. Efésios 3, leremos do versículo 17 ao verso de número 19. E depois você vai poder abrir em outros textos, passaremos aos irmãos aqui, e você pode assim confirmar, né, a cada texto. Faça como os irmãos de Bereia. Paulo fala que eles eram reconhecidos, e por Paulo foi reconhecido como mais nobre, né, que eles tinham o hábito e o cuidado de conferir tudo aquilo que era colocado, que Paulo colocava nas Escrituras, né, na lei. Então, que assim seja a vida, né, e o costume dos irmãos. Diz assim o texto: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra que nos é trazida, mais uma oportunidade de ler e meditar nessa palavra. Essa palavra que é alimento, ó Deus, essa palavra que ela serve para nos instruir, ó Deus, não somente para nos nutrir, mas principalmente, ó Deus, para nos instruir, nos corrigir, segundo o que o Senhor fala, ó Pai, que ela é apta, e ela, ó Deus, traz o discernimento, ó Deus, e gera também, ó Pai, o discernimento de pensamentos e intenções do coração, e que essa palavra viva e eficaz, ela agora, Senhor Deus, venha atuar em nós, venha nos moldar, venha nos ensinar, ó Deus, e venha nos alimentar, para a glória do Teu nome, que, ó Deus, somente na instrumentalidade do Teu Espírito eu possa falar. Ó Deus, que o Senhor use os meus lábios, como também todo o meu ser, mas, Senhor Deus, que essa palavra não passe de mim, sem que mude, ó Deus, e trate em meu coração. Senhor Deus, eu necessito e eu desejo tê-la, ó Deus, ó Pai, e também me alimentar dessa palavra, assim como também alimente a Tua igreja, trate, ensine o Teu povo, e seja para a glória do Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus que oramos, amém, amém. Eu quero sugerir um tema dentro dessa nossa meditação, que é assim: o amor de Deus e as suas dimensões. O amor de Deus e as suas dimensões, é o que nós vamos observar aqui, segundo aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração. E aí, quando nós analisamos essa primeira parte, né, desse texto trazido por Paulo à igreja em Éfeso, nós vemos que ele apresenta aqui uma oração. Já no versículo 14, ele apresenta esse texto, né, no início aqui da sua fala, ele fala: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Então ele não limita um pedido a Deus apenas de uma ajuda, não um pedido apenas que eles viessem ser abençoados, ele coloca como um desejo do seu coração, que eles compreendessem, aquela igreja compreendesse profundamente acerca, ou o que era o amor de Deus. É lógico que não é proibido, eu não quero trazer aqui para os irmãos nenhuma palavra de proibição, ou talvez que soe isso, que se colocar diante do Senhor para pedir alguma coisa é errado, até porque eu estaria indo contra a própria palavra. O próprio Jesus, ele instrui dizendo: pedi, dar-se-vos-á, buscai, acharei, bater, abrir-se-vos-á. Isso é muito importante. Mas quando nós olhamos para esta oração feita por Paulo à igreja em Éfeso, ele declara que o seu pedido, ele se colocava de joelho, e a sua oração aqui, que ele apresenta a partir desse verso 14, não era apenas para que aqueles irmãos, aquela igreja fosse abençoada, fosse ajudada por algum motivo, mas que eles compreendessem profundamente, não é de forma superficial, mas compreendesse profundamente o amor de Deus. E essa palavra compreender, citada aqui no verso 18, significa apropriar-se,
apoderar-se e possuir. Então, que eles pudessem se apropriar desse amor. Então, a sua oração é que eles pudessem possuir, ou serem totalmente tomados, né, ou até mesmo possuídos desse amor, o amor de Deus. E esse o desejo de Paulo era para a igreja em Éfeso, que eles na verdade não apenas recebessem como um discurso, mas é como um desejo, algo profundo, e é isso que ele externa aqui, era um desejo muito profundo, que eles compreendessem o amor de Cristo pela vida deles. Era uma igreja, segundo nós olhamos para a história do ministério paulino, ministério do apóstolo, né, era uma igreja assim que marcou muito o coração do apóstolo Paulo. Uma das referências que nós temos do seu ministério, até mesmo do tempo de maturidade, por tudo aquilo que ele experimentou, não que as outras igrejas não fossem importantes, mas nós vemos algo muito assim especial que o Senhor ligou, o coração de Paulo, talvez não só porque ele amou, nós às vezes podemos interpretar e colocar de forma equivocada, como parecendo que ele tinha algum tipo de preferência, mas alguma coisa marcou o coração do apóstolo com aquela igreja, a ponto de quando ele, sabendo que ele seria levado para Roma, ele pede que a liderança daquela igreja o encontrassem no caminho, e assim eles tiveram mais um tempo, e ele disse, olha, tem entendimento, conhecimento que nós não veremos mais o rosto dos irmãos, e ele ainda fortalece aquela igreja, ele renova com aquela igreja, aquele amor que eles tinham, o texto fala que eles choram, eles se alegram, e assim Paulo continua o seu tempo, e nós sabemos que ele vai e é levado para Roma, e ali em prisão domiciliar, depois ele acaba, né, falecendo depois de um tempo. Então algo muito importante, né, que Paulo tinha com aquela igreja, e ele instrui, o Senhor usa esse relacionamento, onde havia uma maturidade muito grande no coração de Paulo, já, né, pela experiência de ministério, que é uma das cartas, assim, irmãos, de grande conhecimento que nós temos na palavra, né, aqui entre o Novo Testamento. Nós temos grandes ensinamentos que Paulo trouxe a essa igreja, e ela serve para nós, igreja do Senhor Jesus. Aquele que estiver cheio de conhecimento do amor de Cristo, não o abandonará por nada, nem entregará o seu corpo ao domínio do pecado, pois este amor do Senhor nos fortalece, nos constrange, e na verdade a intenção, o desejo do coração de Paulo, quando instrui essa igreja dessa forma, para que aquela igreja compreendesse, né, a importância, conhecesse o amor do Senhor de forma muito profunda, era justamente isso, querer que o coração daquele povo estivesse totalmente cheio do conhecimento de Cristo. Eu quero, a partir desse texto, esse texto vai nos apresentar algumas preciosas perspectivas, muito importantes perspectivas desse amor de Deus que é manifesto em Cristo, o qual Paulo está dizendo aqui, né? E eu quero analisar com os irmãos, segundo o tema que nós colocamos, algumas dimensões, ou talvez destacar as 4 dimensões que Paulo descreve aqui nesse texto, a qual ele instrui a igreja, as 4 dimensões do amor de Deus citadas por Paulo. E eu quero começar, né, destacando a primeira dimensão, podemos dizer aqui, citada pelo apóstolo Paulo, quando no versículo de número 17, 18, ele fala: poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Vamos observar aqui essas 4 dimensões desse amor. A primeira dimensão, largura. A largura fala que o amor, ele atinge a todos. Marcos capítulo de número 16, no verso 15, nós vamos entender o que Paulo estava também querendo instruir aquela igreja. E olha só o que Jesus fala no capítulo 16, no versículo 15, onde ele diz assim: pregai a toda a criatura. É conhecido como
a grande comissão, a ordem do Senhor narrada aqui por Marcos, quando ele disse: prega o evangelho a toda criatura. Então, a primeira dimensão de Paulo compreender o amor de Deus, o amor do Senhor, nos traz um entendimento acerca dessa largura. E o amor de Deus atinge a todos. Nós entendemos que o amor de Deus, ele abrange a todos indistintamente. Independente de quem ele seja, o amor do Senhor vai. Jesus afirma que o evangelho ele deveria ser pregado e deve ser pregado a todo mundo e a toda criatura. E é o que nós vemos em Apocalipse, no capítulo de número 7, no verso 9, a afirmação de João, a sua experiência naquele momento, quando ele estava diante do trono, quando ele estava recebendo aquela revelação. E aí diz esse texto: uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro. Você consegue entender, irmãos, quando Paulo fala compreender a largura desse amor de Deus? A largura desse amor de Deus vai falar que o amor, vai nos explicar que esse amor atinge a todos, e é justamente a confirmação que o Senhor mostra a João, quando estava dando a ele a revelação dos últimos dias, dos últimos acontecimentos, quando ele avistou uma grande multidão. De onde são esses? Ele disse: são aqueles que venceram. E era gente, segundo a afirmação dele, gente que não se podia contar. Mas de que lugar? Apenas do Brasil? Apenas da América? Apenas da Europa? Não, ele diz aqui, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, línguas, eles estavam diante do trono perante o Cordeiro. Queridos, o amor de Deus para com as pessoas não se baseia na força da língua, na cor da pele, na condição financeira, não se baseia na raça ou até mesmo na tribo ou na nação. É para todos. É por isso que nós entendemos acerca daquele que é conhecido como o texto áureo da Bíblia, ou o texto áureo do amor do Senhor, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala que Ele amou o mundo, não é o sistema, mas essa palavra se refere às pessoas, a todas as pessoas, a todas as tribos, a todas as línguas. O amor de Deus é para todos. O amor de Deus se estende até os confins da terra e está ao alcance de todos aqueles que confiam e o aceitam como único e suficiente Salvador da sua vida. E é por isso que Paulo tinha o interesse que aquela igreja estivesse firmada. Era importante para aquela igreja, é importante para esta igreja compreender acerca dessa largura. Às vezes nós achamos que a largura do amor de Deus alcança somente os limites do nosso terreno, os limites da nossa casa, os limites da nossa família, e aí nós erramos. Quantas vezes você tem orado para que o evangelho vá além da sua rua? Que o evangelho vá além das fronteiras do seu bairro, dos limites do seu bairro, do seu prédio, do lugar onde você mora, das nações, talvez do nosso país, e ele atravesse o oceano, ou alcance aquele que está necessitado. Esse era o interesse do coração do apóstolo, quando ele instrui aquela igreja. Eu quero que vocês compreendam acerca da largura desse amor. É importante a igreja, quando a igreja compreende o que é a largura, ela trata desse amor que atinge a todos, ela deixa de ser uma igreja egoísta e egocêntrica, que pensa somente em si. Mas não somente Paulo vai falar sobre a largura, mas ele, dentro da sua instrução àquela igreja, quando ele fala: eu quero que vocês compreendam, vocês venham compreender perfeitamente acerca da largura, mas também acerca do comprimento. E aí ele apresenta uma segunda dimensão desse amor, que é preciso ser compreendido por nós, igreja do Senhor. A segunda dimensão vai falar do comprimento, e o comprimento nada mais é do que o amor que atinge todos os tempos. Não somente atinge a todas as
nações ou todas as pessoas, mas também atinge todos os tempos. E aí eu quero que você observe comigo o texto de Efésios, capítulo 1, no verso 4. E olha só, o que Paulo começa dizendo, esse mesmo que chega no capítulo 3, ele começa lá no capítulo 1, no verso 4, o que ele diz? Que nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Querido, nós fomos eleitos no Senhor, antes da fundação do mundo. A segunda dimensão vai falar do comprimento. O comprimento que é o amor que atinge todos os tempos. A igreja não pode esquecer que desde antes de sermos expulsos do Éden até o fim dos momentos que antecedem a volta de Jesus, é tempo de aceitar, de receber a Jesus como Salvador. Não se venceu o tempo, não se acabou o tempo. Se não acabou o tempo, por que então nós muitas vezes paramos de pregar? Desde o momento em que o homem caiu, que o homem foi destituído da glória, separado da glória, começou-se o tempo de restaurar esse homem à presença e trazê-lo novamente através do dom gratuito de Deus, que é a sua graça. Nós não podemos esquecer disso. E olha só, queridos, o salmista, no Salmo de número 100, no verso 5, ele nos traz a seguinte lembrança: porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade se estende de geração em geração. Que maravilha! Já pensou, irmãos, se o amor de Deus tivesse uma data de validade, e essa data de validade vencesse lá no século XVI, no século XVII ou no século XVIII, ou até mesmo que seja no século, quase ali no final do século XVIII, não chegando no século XIX, porque eu acredito que não tem ainda aquele que do início do século XIX está vivo entre nós. Tem alguém que nasceu no século XIX aqui? Tem alguém ainda respirando, consciente? Talvez mais para frente, no século XX, nós já encontramos muito. Mas suponhamos que ele chegasse no século XIX, e nós agora, vivendo esse tempo, dizendo assim: olha, eu gostaria de ter tido a oportunidade, de ter tido contato e recebido acerca desse amor antes dele vencer. Seria muito triste, né, irmãos? Seria ruim. Mas o pior é quando nós, igreja do Senhor, fazemos como que esse tempo esteja vencido na vida dos outros, porque nós não anunciamos a Jesus. Nós retemos a nós. E esse era o cuidado de Paulo. Ele sabia que ele estava vencendo, sendo levado para a prisão. Ele não voltaria mais a ver o rosto dos irmãos. Ele poderia padecer e perder a sua vida, porque ele dizia: olha, não tenho a minha vida por preciosa, mas que cumpre o ministério, que o evangelho seja pregado. E essa era a instrução dele à igreja, que vocês entendam, compreendam o comprimento desse amor. Esse amor precisa ir além de mim, além de você, além da sua casa. Aqueles que estão talvez morando à frente, dos lados, precisam saber do amor de Jesus. O comprimento nos ensina acerca do amor que atinge todos os tempos. E nós estamos vivendo um tempo, o tempo de se falar do amor do Senhor. O tempo é difícil, mas é preciso continuar falando desse amor. Ah, querido, o tempo passa, a palavra do Senhor, o amor do Senhor são eternos. E é isso que o salmista completa dizendo, que o seu amor, que as suas misericórdias, a sua fidelidade, ela se estende de geração em geração. O amor do Senhor continua sendo derramado sobre as pessoas dessa geração, sobre as famílias, mas é preciso que seja derramado através da sua vida, dos seus lábios. Que você compreenda este comprimento e você estenda esse amor àqueles que precisam. O homem, com toda a sua genialidade, não é capaz de construir uma máquina
ou mesmo um aparelho capaz de medir o amor desse Deus pela sua vida. Mas Deus pode transmitir esse amor de forma muito clara, quando Ele se revela através de Jesus a nós. E nós precisamos levar essa revelação desse amor àqueles que ainda não conhecem. Paulo está dizendo isso. Compreender a segunda dimensão é saber a importância desse cumprimento. Esse cumprimento que ele vai em todos os tempos. Paulo começa a dizer à igreja que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. E isso fala da escolha. O Senhor escolheu, mas Ele escolheu tanto a mim, como também escolheu aquela pessoa que muitas vezes nós achamos que ela não é digna. Mas quem define o valor e a importância não somos nós. É o amor do Senhor que é derramado através da sua entrega ali na cruz. A terceira dimensão, também muito importante de nós compreendermos como igreja, assim como Paulo também estava ensinando aquela igreja, ele vai falar da altura, compreender com todos os santos, qual a largura, qual é o comprimento, e ele vai falar agora, qual é a altura. A altura, queridos, a altura se remete ao amor que trouxe Jesus até nós. A altura vai falar justamente desse amor que veio de lá do alto, de um lugar onde nós nem conseguimos imaginar a altura, aonde ele estava, mas a palavra vai nos revelar em Efésios, que ele mesmo sendo Deus, ele se esvaziou e veio na semelhança de homem, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, diz João, como a glória do unigênito do Pai. Filipenses capítulo 2, 7, esvaziou a si mesmo, tornando a forma de servo. A altura vai nos levar a entender isso. A dimensão do amor de Deus acerca da altura, revelada em Jesus, é que esse amor, ele trouxe Jesus até nós. Esse amor veio de cima, veio do alto. Ele veio do alto e nos alcançou, e nós entendemos que o amor de Deus não é apenas largo, comprido, ele é imensuravelmente alto para o homem. Jamais alguém conseguiria tocar, alguém poderia saltar e alcançar. Isso vai nos ensinar, querido, que o Filho de Deus, ele desceu até nós, ele desceu até mim e você. Muitas vezes nós achamos que nós somos os tais, como se Deus fosse privilegiado de ter como a nossa vida, nos ter como seus discípulos. O importante é que, o importante é, para Deus, é que eu esteja na igreja, é que eu valorizo. Não, querido, é o Senhor que nos valoriza. É a presença dEle que nos traz o valor que nós temos. E aí nós entendemos que isso, quando fala da altura, desse amor que trouxe Jesus até nós, que estávamos caídos, nós entendemos perfeitamente que para Ele chegar até nós, na condição miserável que andávamos e que estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, Ele se fez carne, para isso Ele teve que se esvaziar. Ele veio na nossa condição, na condição de carne, na nossa condição de fracos, de frágil. Ele abriu mão da sua glória, para que fosse revelado a nós esse tão grande amor. Ele abandonou toda a sua glória, Ele abandonou a sua majestade, e Ele se vestiu do corpo humano. Querido, às vezes é difícil. Eu não sei se você já desenvolveu algum tipo de trabalho com moradores de rua. Eu não sei se alguma vez você já tentou, e muitas vezes ao tentar acudir, acabamos sendo agredidos, né, Jaqueline? Acabamos sendo mal compreendidos. Eu não sei se você já teve essa experiência, e é muito comum a pessoa naquela condição totalmente de vulnerabilidade, totalmente amargurado, totalmente derrotado, destruído, e quando alguém chega perto, muitas vezes a sua expressão, a sua reação é de agressividade. E aí nós precisamos primeiro
deixa ela tranquila que a nossa chegada ali é de paz. Não é para mais um tempo de condenação. Ela já está cheia de palavras que a condenou, que talvez a repudiou, que a lançou naquele lugar. E antes, talvez, de nós conseguirmos falar alguma coisa, somos agredidos. Assim aconteceu com Jesus, ele veio também, e muitos não quiseram receber. No primeiro momento nós rejeitamos, nós questionamos, mas ele insistiu, e por isso nós aceitamos e o reconhecemos. Nós o reconhecemos como o Filho de Deus. A verdade é que nós teríamos que ir para o inferno, mas Deus quis nos mostrar a sua graça, e é isso que Paulo está ensinando à igreja, quando fala, quando vocês compreenderem acerca dessa altura desse amor, da onde ele veio sobre vocês, vocês vão entender o que é graça, porque nós entendemos aonde estávamos, da onde ele nos tirou. Romanos 3, 24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, nós fomos justificados, porque nós pagamos alguma taxa, porque nós compramos algum tipo de direito ou de título? Não. Fomos justificados gratuitamente pela graça. E o que é graça, irmãos? É o dom imerecido. Nós não merecíamos isso. Nós éramos deformados pelo pecado. Nós éramos inimigos de Deus. Mas hoje, porque nós cremos, ele nos fez herdeiro e seus filhos. E é isso que nós encontramos na palavra que diz, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós somos feitos filhos de Deus, mas qual era a nossa condição? Deformados pelo pecado. O nosso coração estava deformado, totalmente longe do Senhor. Nós vivíamos longe, mas o amor de Deus, ele é tão alto que a mente humana não pode entender e não pode tocar, mas esse alto e sublime amor, ele desceu até nós, veio nos resgatar. Paulo estava instruindo aquela igreja, e essa palavra é trazida a nós. Não deixe de falar da dimensão que trata da altura desse amor. Se hoje eu posso dizer, eu posso declarar, eu posso testemunhar, eu posso me alegrar que eu sou servo de Deus, que eu sou salvo em Cristo Jesus, é porque esse amor desceu e me alcançou e me tirou. A cruz nada mais é do que a representação desse amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha de novo a vida eterna. A expressão da cruz, ela estende as partes mais baixas, e é isso que Paulo vai dizer, aquele que desceu aos lugares mais baixos, é o mesmo que subiu, e levou o cativo, o cativeiro. Então a terceira dimensão do amor de Deus, que Paulo está instruindo a igreja, vai falar justamente desta dimensão da altura, o amor que trouxe Jesus até mim e até você, trouxe a nós não podemos esquecer, e esse amor que veio a mim, que veio a você, ele também serve a todos, nós devemos anunciar. E aí, queridos, a quarta e última dimensão, destacada aqui pelo apóstolo Paulo, a igreja que ele instrui, dizendo, a fim de poderes compreender com todos os santos, qual é a largura, qual é o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Aqui vai falar da profundidade. A quarta dimensão revelada por nós, apresentada por Paulo, é a profundidade. O amor que levou Jesus a expiar os nossos pecados. Ele veio até nós, mas ele não nos levou sujo. Ele nos limpou, ele nos lavou, ele nos resgatou. E é isso que diz Efésios 4:10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Amém?
a profundidade, o amor que nos levou a Jesus a expiar, a nos resgatar nas nossas condições mortas dos delitos e pecados. A profundidade fala do sofrimento que Jesus suportou lá na cruz, para poder pagar o preço pelo nosso pecado. Jesus suportou os sofrimentos físicos, morais, para nos limpar dos pecados. Ele não precisava passar por isso, mas tudo isso ele passou, para que nós nele tivéssemos vida. E aí nós encontramos, querido, que na cruz, Jesus foi até o inferno e tomou a chave do diabo. A chave que estava na mão dele. E é isso que nós vemos em Apocalipse capítulo 1, no verso 18. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, ele está vivo. A profundidade fala do que ele resgatou. Ele resgatou as chaves da morte e do inferno, e ele está vivo. Aquele que não tinha pecado tomou os nossos pecados e foi e cravou na cruz, e providenciando-nos a libertação do pecado, ele nos consagrou. Romanos capítulo 5, no verso 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa profundidade, o amor do Senhor é profundo. Ele foi aonde nós estávamos presos, nós estávamos amarrados, nós estávamos condenados, totalmente condenados à condição de morte eterna. Mas o Senhor, com o teu grande amor, com o teu poder, ele se entrega, e aí nós podemos hoje viver a sua morte, porque aquele que esteve morto é agora aquele que está vivo dos séculos, e ele tem a chave da morte e do inferno. Nós precisamos anunciar acerca dessa profundidade. Muitas pessoas precisam saber, e é isso, esse era o cuidado de Paulo para com aquela igreja, que ela fosse bem instruída, e é a necessidade que nós temos hoje, igreja do Senhor, sermos instruídos de falar também acerca dessa profundidade. Não podemos ficar calados. Você tem que falar acerca dessa dimensão do amor do Senhor. Não somente você vai falar, querido, acerca da largura, que o amor do Senhor é para todo homem, mas você pode falar também do comprimento, que ele alcança todo o tempo. Não importa o que a pessoa tem vivido, o que ela viveu, o que ela vem atravessando, o que ela fez, o amor do Senhor é de geração em geração. Mas também você vai falar, querido, da altura. Esse amor que desceu, ele veio até nós para nos resgatar. Não é nós que escolhemos. Jesus, quando ele está instruindo a igreja, ali aos seus discípulos, ele diz: olha, vocês acham que vocês escolheram a mim, mas vocês estão enganados. Foi eu que escolhi a vós. Nós fomos escolhidos. Jesus, o Pai nos escolheu. Você é escolhido. E aí falar, querido, dessa quarta e última, que é a profundidade, a dimensão que vai falar desse amor que levou Jesus a se sacrificar, a expiar a sua vida, entregar a sua vida como expiação pelos nossos pecados, para nos resgatar. Eu quero concluir com você, querido, nessa noite, acerca desse importante conhecimento. O amor de Deus, as suas dimensões, precisamos anunciar qual deve ser o nosso posicionamento perante o conhecimento dessas quatro dimensões. O que eu devo fazer, conhecendo agora, qual deve ser a minha postura acerca desse grandioso amor de Deus para conosco. Em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 14, Paulo diz: pois o amor de Deus, ele nos constrange. Nós ficamos envergonhados, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, nós somos motivados por esse amor. Ah, querido, eu não posso estar inibido, mas eu preciso permitir que eu seja realmente constrangido, ficar envergonhado, né, e levar esse amor
aquelas pessoas, dizendo: olha, eu não posso, eu não sou digno. Na verdade, querido, esse constrange do Senhor vai falar que o amor de Deus nos deixa totalmente sem graça, totalmente desconcertado, nos impulsiona a uma resposta do Senhor, e essa é a resposta que eu preciso dar. Você, eu, nós, igreja do Senhor, precisamos dar a Ele acerca desse amor, e a resposta é a seguinte: servi-lo com excelência, adorá-lo de todo o coração e trabalhar no seu reino com toda a nossa dedicação. O Senhor nos chama a viver essa verdade. O Senhor nos chama a viver esse tempo, a anunciar as dimensões desse amor, aqueles que precisam conhecer, aqueles que precisam receber, aqueles que precisam receber, aceitar e ter também a sua vida totalmente transformada. Eu queria orar por você nessa hora. Queria que você abaixasse a sua cabeça. Pedia que você curvasse assim a sua cabeça e também o seu coração diante do Senhor. Em relação a essas 4 dimensões, o que você precisa tomar como decisão acerca desse amor? Você tem falado de Jesus? Você entende que esse amor, ele também é para o seu vizinho, ele também é para o seu filho? Você não pode se sentir envergonhado. Você entende que esse amor, ele também é para todo o tempo, e aqueles que você está vivendo, que você tem contato hoje, você não tem certeza que você terá contato amanhã. Você tem que falar insta-tempo e fora de tempo. Você também precisa compreender acerca dessa altura e falar que nós podemos viver como nova criatura, porque o amor de Deus já foi revelado a nós em Cristo Jesus. Ele veio e se fez carne e habitou entre nós, e foi visto a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas aquele que foi visto é aquele que se entregou por amor e desceu às partes mais baixas e levou o cativo ao cativeiro, deu dons aos homens e assim nos resgatou e nos fez criaturas e fez ovelhas do Senhor. Toma postura diante do Senhor, de se comprometer em falar acerca dessas dimensões, de anunciar mais, de viver também, e se você ainda não aceitou, recebê-lo nessa noite como Senhor e Salvador do seu coração. Pai querido, te agradecemos, Pai, te louvamos pela tua palavra, te bendizemos, Senhor Deus, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós somos instruídos para anunciarmos, para não andarmos, ó Deus, enganados, e aqueles que estão ao nosso redor também receber a palavra de instrução, de correção. Pai, nós não queremos viver num evangelho de reunismo e de reuniões, mas de expressão de vida, de falar do amor que nos transformou, do amor que transforma o homem, do amor que acolhe o homem, do amor que salva o homem. Senhor, que a tua igreja não seja apenas ouvinte esquecida, mas que ela possa praticar, anunciando, sendo despertada diante de uma geração, diante de um tempo, de pessoas que precisam ouvir acerca do amor, não da condenação, não dos usos e costumes, mas do amor de Deus, revelado e manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós declaramos nessa noite, Senhor, que o teu povo receba a tua palavra, e assim como a igreja em Éfeso, Senhor, instruída, ó Deus, deu continuidade, porque recebeu, e essa também, ó Deus, eu declaro que é a minha oração, para que esta igreja compreenda, para que esta igreja receba, para que essa igreja viva e essa igreja anuncie, ó Deus, essas dimensões do amor do Senhor
a todos aqueles que o Senhor colocar à sua frente. Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de receber da tua palavra, de sermos instruídos e alimentados por ela. Leva agora, ó Deus, aos nossos lares, ó Deus, as atividades que teremos durante a semana, que elas, ó Deus, não venham abafar a voz do teu Espírito. Ó Deus, que aquilo que vamos resolver, até mesmo desenvolver nas nossas atividades, na nossa casa, não seja, Senhor Deus, uma desculpa para estarmos distante ou até mesmo, Pai, totalmente desconectados da Tua Palavra, mas envolvidos e comprometidos com ela. Ó Deus, alimente a cada dia mais e fortaleça o Teu povo. É a oração que fazemos, ó Deus, abençoando a igreja do Senhor, ó Deus, reunida neste lugar. E eu declaro, Senhor Deus, sobre cada um dos meus irmãos, que o Senhor os abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um dos meus irmãos. E tenha misericórdia dos teus servos. E sobre eles, Senhor Deus, o Senhor levante o seu rosto e lhes dê a paz do Senhor Jesus. É a oração que eu faço em nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.